Olá, pessoal. Nós estamos com a continuação da lição sobre a vida de Jesus e eu tive um problema para poder colocar no YouTube, não consegui a lição que eu vou repetir hoje, que o tema se chama Obediência, o que é? Se você tem Facebook, você vai ver essa história já contada lá no Facebook, porque vou tentar novamente repeti-la. Talvez dessa vez eu consiga visualizar no YouTube para os outros seguidores, tá certo? Vamos lá. Obediência, o quê? Por que obedecer? Para que obedecer? A gente sabe que na geração de hoje tem sido muito difícil, né? A obediência. Mas José e Maria, eles obedeceram ao anjo, foram guiados pelo anjo aonde eles deveriam ir. E quando nós seguimos a Deus e deixamos que Deus guie o nosso caminho, nós vamos ter uma vida bem mais tranquila e segura. Com a perseguição de Herodes para matar Jesus, Maria e José teriam que esperar novamente que o anjo os avisasse quando eles poderiam sair do Egito. E aí o que acontece? Com a morte de Herodes, então os magos não voltaram para dar notícia, Herodes mandou matar todos, como nós falamos. Quando ele morreu, o anjo se apresentou novamente a José e Maria e disse para ir para a cidade de Nazaré. E foi lá na cidade de Nazaré que Jesus cresceu e ali ele começou a fazer sua profissão também junto com o seu pai. Ele aprendia as coisas com o seu pai. Sua mãe ficava ali, às vezes, observando, conversando com eles, não é? E ele aprendendo o trabalho do seu pai. Aí a gente já tira uma lição, né? Quantos filhos hoje não querem nem mais sentar com seus pais, nem conversar com seus pais, nem saber da profissão de seus pais, nem o que seus pais fizeram. Seus pais são velhos, nossos pais são velhos, é uma geração antiga, não tem nada para dar para a gente. Nós somos modernos, nós somos da era da tecnologia e muitas vezes acha que os pais ou os avós, os antigos, não têm mais valor como antes. E como tem. Se você parar para sentar e ouvir seus pais, o que eles fizeram no passado, como eles aprenderam, as dificuldades que eles tiveram, você vai aprender muita coisa. Os idosos têm muito que ensinar. Coisas que a tecnologia jamais ensinará. E experiências da vida é o que mais marca a nossa vida ou uma geração. Então, pare um pouco para pensar, pare um pouco para ouvir os seus pais, os seus avós, dê atenção a seus pais, a seus avós, respeite, ame, obedeça seus pais, não é? E a gente vai ver que as coisas vão se tornar bem mais fácil. Maria e José tinham muito cuidado com Jesus quando ele era criança. E a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria e em entendimento. Em entendimento, ele começava a entender a profissão de seu pai, a entender as coisas da vida. Ele tinha interesse de aprender de tudo, ele nunca foi desobediente. Talvez você pode dizer, mas ele era filho de Deus, ele era santo. Não, mas quando ele veio ao mundo, ele veio como um ser humano, para sentir as nossas dores e sofrer como nós, para nos entender. Mas mesmo assim, ele procurou em tudo ser obediente a seus pais. E obedecer é algo que requer caráter, formar um caráter bom. Sim, ajuda muito a formar um bom caráter. Filhos obedientes mostram caráter bom à sociedade. E até para o seu futuro é algo proveitoso. Quando você é um filho obediente,
você obedece ao seu patrão, você obedece aos pastores, você obedece às leis do país. Você realmente tem um espelho na vida de alguém bom e alguém que outras pessoas querem espelhar em você. Uma ocasião, eles foram para Jerusalém. E eles iam para o templo em Jerusalém para adorar a Deus. E eles tinham que fazer uma viagem muito longa. Não era como hoje, que nós temos em todo lugar igrejas, né? Tanta facilidade de igrejas para ir. Eles tinham que caminhar horas e horas. E era difícil muitas vezes para eles essas caminhadas. Mas, por amor a Deus, eles tinham prazer em fazer isso. Hoje, pela facilidade que temos nas igrejas, às vezes as pessoas dizem, tá chovendo, não vou não, tá chovendo muito. Ou hoje tá fazendo sol, eu prefiro ir para a piscina, ou prefiro ir para a praia, fazer piquenique com minha família. Logo não vai ter sol, logo vai ser inverno aqui na Europa, né? Então tenho que aproveitar o sol. Ou no Brasil não tá bonito, tem sol, vou para a praia, vou visitar alguém, um amigo, um irmão, vou para um barzinho. E sempre é uma desculpa, não é? E as coisas de Deus vão ficando para trás, o amor vai esfriando pelas coisas de Deus, a casa do Senhor, as pessoas já não têm tanto interesse, são tantas desculpas, não gosto desse pastor, não gosto daquele irmão, não gosto como aquele ministra o louvor. E você vai por causa de quem para a casa do Senhor? Para adorar a Deus, não é? Para exaltar e glorificar o nome do Senhor, deve ser essa nossa intenção. E muitas vezes não tem sido assim. Mas José ia com muita vontade de ouvir as coisas de Deus, de aprender as coisas de Deus. E aconteceu que numa dessas viagens, Maria e José pensaram que Jesus estava com as crianças. Eram muitas crianças indo também com seus pais. E Maria não viu José e talvez não viu Jesus e talvez disse, talvez está com o pai junto dos homens. Ou José não viu Jesus e disse, talvez estou com a mãe brincando com as crianças. No meio do caminho era uma multidão grande que ia. Toda a comunidade, né, tinha o interesse de ouvir as coisas do Senhor. E de repente eles sentem falta. Cadê Jesus? Jesus não estava ali, então eles voltam. Voltam e procuram Jesus em todo lugar, desesperado, e não encontram Jesus. E as pessoas foram para casa, e Maria e José ainda à procura de seu filho. Cadê Jesus? Onde estava Jesus? 3 dias procurando. E aí, nessa procura de não encontrar Jesus, eles vão ao templo. E quando chegam ao templo, qual foi a sua surpresa? Lá estava Jesus, sentado com os doutores da lei, ouvindo as coisas de Deus, aprendendo as coisas do Pai. Quando Maria e José chegam ali e encontram Jesus aprendendo, eles ficam perplexos em ver o seu filho de 12 anos, ao invés de estar brincando com outras crianças, ele vê o seu filho ali, aprendendo as coisas do Pai. E diz, meu filho, nós te procuramos o tempo todo, não te encontramos. E ele diz, por que me procuravas? Tu não sabes que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Cuidar das coisas de meu pai. Deus deixou esta responsabilidade conosco de cuidar das coisas do Pai. Jesus veio, cuidou das coisas do Pai, morreu, ressuscitou,
passou para os seus discípulos o ensino, seus discípulos partiram, e quem são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Nós temos que cuidar das coisas do Pai, a fim de que o mundo creia que Jesus existe. Nós temos que cuidar, ensinar a palavra, ir para a igreja, falar do nome do Senhor àqueles que não conhecem a Jesus, testemunhar da grandeza de Deus e que vidas venham ser salvas, e isso é através de nossas vidas. O que é que você está fazendo para o Pai? Você está cuidando das coisas do Pai? Você tem prazer de servir ao Senhor na igreja? Você tem prazer de estar na casa de Deus? Você tem prazer de ler a Bíblia e orar, clamar pelos perdidos, falar da palavra de Deus na rua ou em qualquer lugar? São as coisas do Pai. Sim, e quando nós amamos a Deus, nós nos preocupamos com aqueles que não conhecem a Deus. E é o nosso dever. Uma criança de 12 anos disse isso. Eu estou cuidando das coisas do Pai. Sabe, hoje podemos olhar e observar também. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e entendimento. Para a gente ter sabedoria, nós temos que conhecer as coisas de Deus e viver nas coisas de Deus. Quais são as coisas, pai e mãe, que você está ensinando a seus filhos? As coisas materiais e humanas, só com a internet, seus filhos visualizando tudo que quer no celular, aprendendo sozinho através do celular, ou pela TV, no quarto, vendo programas, às vezes até pornográficos, sem você ver. Você está dormindo e seus filhos na televisão porque perdeu o sono. Crianças tendo televisão no quarto. Você acha isso correto? Você acha que no futuro você pode ter bons filhos aprendendo coisas sozinho, vendo coisas, idealizando as coisas que vê e querendo fazer muito cedo? Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente vê deseja o coração. E muitas vezes há mães que estão chorando hoje por ver filhos nos presídios, filhos nas drogas, filhos no álcool, filhos na prostituição, por não ter dado tempo a ele, não ter ensinado, sentado com ele, ensinado as coisas de Deus e as coisas boas da sociedade. Crianças que aprendem com amigos, pais que não sentam com os filhos para ler a Bíblia, nem ora pelo alimento, nem faz a leitura devocional, nem conversa com eles os problemas, nem pergunta os problemas que eles têm. Crianças têm problemas. Não é só adultos que têm problemas. E enquanto os filhos estão debaixo da sua autoridade, você pode realmente se colocar na brecha por seu filho. Conversar, ver o que eles estão vendo, orar com eles, entrar no quarto dele. Tem pais que os filhos proíbem até entrar nos seus quartos. Quando o lar é dos pais. Sem os pais não teria os filhos, e os pais têm autoridade 100% de entrar no quarto dos filhos, pode ser até filhos idosos, mas o lar é dos pais primeiro. E os pais deixam ser dominados pelos filhos e não tem mais o domínio nem o controle por seus filhos. E aí se tornam filhos rebeldes, desobedientes a Deus, desobedientes aos pais, desobediente à sociedade, desobediente aos patrões. E aí você perde o controle e não sabe mais o que fazer. Mas ainda há tempo. Jesus é restituição. Jesus é salvação. Jesus é libertação. Jesus é cura na vida de seus filhos, cura na sua vida, cura nos lares. Certo? Então, a obediência é algo muito importante. Se você não obedece, filho, você pode sofrer consequências más na sua vida.
Filhos que não obedecem a patrão no trabalho, perdem o emprego. E está difícil o emprego. Então, Jesus nos ensinou a ser obedientes em tudo. Filhos, obedecer a vossos pais. Foi o versículo da lição passada e é o versículo dessa lição. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, porque isso é agradável a Deus. E quantas vezes nós entristecemos aos pais e os pais ficam doentes, né? Às vezes morrem cedo, sofrem, filhos botam os pais nos asilos porque querem ver livres os pais, não cuida dos pais, sabe? É triste ver essa geração que realmente não obedecem, querem viver uma vida livre, mas essa vida livre é de libertinagem, não de liberdade. Então nós temos que aprender a dar limites aos nossos filhos, dizer não quando é não e sim quando é sim. Porque os pais que sabem ter autoridade no seu lar, você vai ter orgulho de seus filhos no futuro. Eu tenho orgulho de minhas filhas. Tenho. Foi difícil muitas vezes dizer não. E até chorei muitas vezes, às vezes querendo abrir mão, mas eu sabia que não poderia fazer isso para o futuro delas. E hoje eu sou feliz pelas filhas que tenho. Eu tenho orgulho de minhas filhas. Criei no caminho do Senhor de manhã, de tarde e de noite, até a puberdade. E nós sabemos que depois da puberdade eles mesmos decidem seus caminhos. Mas a palavra está plantada no coração deles. E um dia, eu tenho certeza, que conhecerão a verdade. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Porque o caminho do Senhor é o melhor para aqueles que obedecem a Deus. É necessário que eles passem por suas próprias experiências para um futuro ter um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, é a melhor coisa da nossa vida. Então, eu gostaria de orar com você, mãe e pai. Não se culpe, talvez você não conhecia essa palavra. Ou se você conhecia e não fez, o perdão de Cristo está sobre a tua vida. Ele te perdoa. Ainda há tempo de mudança. Com Jesus, há esperança. Com Jesus, a transformação. Com Jesus, a cura. A cura na alma, a cura no corpo, nas enfermidades, a cura nas famílias. Sim, Jesus é cura. Amém? Porque em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós temos a convicção e certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, entra nos lares, visita esses filhos que às vezes estão rebeldes sem querer obedecer aos pais, ou filhos que estão nos presídios, filhos que estão nas prostituições, na droga, no homossexualismo, no lesbianismo, na pornografia, na pedofilia, destruindo suas vidas e destruindo a vida de outros. Tu és a resposta. Porque quando conhecemos a Ti, temos paz, vivemos uma vida diferente, de tranquilidade, de certeza, de salvação, de saber que alguém cuida de nós, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que luta por nós. Nós não temos que lutar sozinhos. Tu guerreias nossas guerras. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, entra com providência nos lares. Em nome de Jesus, que os filhos sejam obedientes aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E que os pais saibam educar os seus filhos nos teus caminhos, porque tu és o caminho. Depois da morte não há outra vida senão o céu ou o inferno. E essa nós não podemos escolher, a escolha é agora aqui, enquanto nós estamos aqui.
Eu escolho o céu e eu sei que o céu me espera. E tu criaste o céu para todos, mas nem todos, Senhor, estão inscritos no livro da vida porque rejeitam a ti. Obrigada, meu Deus, porque tu que vês todas as coisas, tu muda, tu transforma, tu restaura, tu cura, tu faz o que é melhor. Faça o mundo ver que tu existes e que tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz. Obrigada por tua palavra. Guia-nos hoje em todos os nossos afazeres e dê um novo começo a essas famílias que estão desestruturadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês e que ore pelos seus filhos, que você possa ensiná-los e cobri-los no conhecimento, na sabedoria e no entendimento do Senhor. Leiam Isaías 11, versículo 2. E que esses 7 espíritos estejam no seu lar, na sua vida, pai e mãe, vovô, vovó, tia, adolescentes, jovens, aqueles que estão ouvindo. Peça a Deus. Deus é a resposta para você. Deus te ama e te aceita como você é. Amém? Um beijo. Tchau.